Agora a gente fala sobre uma pesquisa da OAB de São Paulo que identificou que 80% das advogadas entrevistadas afirmaram terem se sentido ameaçadas no exercício da função por serem ou defenderem mulheres. Essas profissionais, elas relataram, por exemplo, que foram chamadas de, abre aspas, advogadazinha burra, outra aspa aqui, menina que não sabe o que faz por colegas homens durante audiências e também ouviram insinuações de que trocavam sentenças favoráveis por sexo com juízes, além de serem amantes de clientes. Quase metade das advogadas disseram já ter pensado em desistir da profissão por causa dos ataques. Essa prática, a gente vai entender mais agora, é conhecida pelo termo lawfare de gênero. E a OAB decidiu criar um grupo de trabalho para elaborar um protocolo para orientar profissionais dessa área a atuarem de maneira ética e respeitosa com as mulheres. A gente conversa agora, já estão aqui para conversar comigo, com a nossa audiência, as advogadas Ana Carolina Fleury e também a Cláudia Luna, vice-presidente da área da mulher, advogada na Comissão de Prerrogativas da OAB de São Paulo. Vou dar bom dia primeiro para Ana Carolina. Obrigada por aceitar nosso convite, Ana. Eu que agradeço. Bom dia, Gabriela. Bom dia a minha querida Cláudia Luna, uma colega muito amada. Eu agradeço pelo espaço e também um bom dia a todas que nos assistem, a todos que estão aqui presentes. Muito bom dia para a senhora. É um prazer aqui também te Bom receber no nosso dia. programa. Bom dia, Fabiola. Bom dia, querida Ana Gabriela, Carolina a Fabiola Fleury. tá de folga. Oh, Quer dizer, desculpa, folga Gabriela não, ela Varela. volta já já, na hora do almoço. Ah, então está certo, desculpe. Então, bom dia, refazendo aí a caminhada. Bom dia, Gabriela, e a todas Imagina. que nos ouvem. Bom dia, querida Ana Carolina Fleury. Bom, vamos falar sobre esse assunto importantíssimo, né, que traz aí a reportagem de Universa. Eu vou começar perguntando para a doutora Cláudia a respeito desse grupo que foi criado para lidar com essa questão toda, né? Primeiro, o que, que é o lawfare de gênero, se a senhora puder explicar para a gente, a matéria que está no All Prime, a gente trata a respeito desse assunto, mas explicar para a nossa audiência do que a gente está falando e o que esse grupo pretende, como é que tem sido a atuação de vocês, doutora? Bom, a expressão lawfare, ela significa dizer que nós temos o direito utilizado como arma ou estratégia de guerra, no caso, nos processos. Mas, quando nós pensamos nessa violência a que as advogadas estão expostas, essa prática de usar o processo enquanto arma violenta contra as partes, ela sai do processo, ultrapassa o processo e impacta a figura das advogadas. Não é? Então, é sobre isso que nós estamos falando. Né? Então, o termo lawfare significa o direito e welfare, na verdade, o direito, né, sendo utilizado como estratégia ou arma de guerra. E aí, que tipo de casos, né, que a senhora mais ouve? Claro, quero ouvir a Ana Carolina também sobre a situação, né? Várias situações, na verdade, que a Ana Carolina vai relatar aqui pra gente. Mas, Cláudia, pela sua experiência nesse grupo, que tipo de relatos essas advogadas trazem, que são mais comuns? O que você tem ouvido? Bom, nós temos ouvido casos em que advogadas relatam, advogadas, principalmente advogadas que atuam na defesa de direitos das mulheres, seja na área de violência doméstica, seja na área do direito das famílias, seja na área penal. Então, essas advogadas relatam que são intimidadas tanto por advogados ou advogadas da parte contrária, como por autoridades também que realizam esse tipo de intimidação, ou mesmo até por clientes. Né? Também acontece isso, ou por
clientes ou ex-parceiros de clientes onde elas estão advogando para essas mulheres, na verdade, autores de violência. Então, isso tem acontecido com cada vez mais frequência e tem causado graves impactos à saúde emocional das advogadas também, além de ser caracterizado como uma forma de silenciamento dessas advogadas, impedindo-as de realizar a sua atuação profissional. E aí eu quero ouvir a Ana Carolina sobre isso, né? Porque ela teve situações que também foi intimidada, quero ouvir esses relatos. E Ana, quais foram as consequências disso, para além, né, da intimidação de exercer a sua função, também tem as consequências na sua vida, né, pessoal, quer dizer, na sua saúde mental, às vezes consequências físicas também. Quais foram as consequências? Como que isso te impactou? Bom, eu acho que a gente precisa começar percebendo quão singular esse tipo de violência é. A gente está falando de uma violência que ela é estendida não só às vítimas que nós atendemos, mas ela acaba chegando em nós, advogadas. Isso é muito grave, porque implica em nos parar numa tentativa de impedir que a gente exerça simplesmente a nossa profissão. E é claro que isso tem desdobramentos em nos deixar com medo, em nos deixar inseguras, mas mesmo assim, é claro, a gente continua, porque afinal de contas, esse é o nosso trabalho. É com isso que a gente consegue sobreviver, ter o nosso dinheiro, pagar as nossas contas, criar os nossos filhos. Então, infelizmente, apesar dessa situação ser uma realidade, e que bom que vocês estão abrindo as portas para que essa discussão saia da OAB, porque já é muito discutida entre nós, mas que saia para o grande público perceber o que acontece, que é basicamente advogadas de vítimas também tornarem-se vítimas. Isso é muito sério, porque não implica somente na nossa segurança emocional, mas também na nossa segurança financeira. Eu e Cláudia, com certeza, temos várias histórias para contar de colegas advogadas que desistem, de colegas advogadas que precisam de vaquinhas, que precisam de ajudas financeiras para que elas continuem seguindo as carreiras, se é que conseguem seguir essas carreiras, né? E essa violência que a gente está falando, ela não é novidade quando a gente pensa na violência do judiciário, das instituições contra as mulheres. Mas quando a gente pensa que essa violência respinga nas advogadas, isso é muito grave. Isso é uma violação não só de prerrogativas, mas de direitos humanos, direitos constitucionais, tratados internacionais. E isso, esses ataques, essas tentativas de retaliação e intimidação, elas só crescem. E como a Cláudia falou, e aqui eu estou chamando a doutora Cláudia Luna, maravilhosa, esplêndida, de Cláudia, né, na minha intimidade, mas o que ela traz é justamente isso, que é, na maioria dos casos, de advogadas que defendem outras mulheres. Isso não acontece, a gente não vê relatos desse tipo vindo de homens advogados. Não é que não hajam incômodos na prática da advocacia por homens, não é sobre isso, mas é sobre violência. É sobre violência física, sobre violência psicológica, sobre violência de gênero. A gente teve o caso da Laura Cardoso, que teve o carro incendiado no exercício de sua profissão, grávida de 39 semanas já em trabalho de parto. Eu já tive várias situações de ameaça via e-mail, via tentativa de acesso por mensagens privadas. A gente tem todo um cuidado extra que geralmente outras pessoas não pensam. Isso diz respeito e acaba refletindo até mesmo no nosso crescimento profissional. Se a gente lida com casos de mulheres que são vítimas e a gente está lidando com homens que cometem violência contra parceiras, contra filhas, contra mães, contra mulheres que eles conhecem, vocês acham mesmo que eles não cometeriam essas violências contra nós? Claro que sim. Então, nós não vamos subestimar esses homens. E aí, o que a gente faz? A gente não divulga endereço dos nossos escritórios, a gente toma muito cuidado com o que faz, com o que posta, com o que fala, justamente para nos resguardar. Então, isso aqui são alguns exemplos para demonstrar a gravidade dessa questão que a gente está tratando aqui. Me chamou muita atenção o seu relato na reportagem, né? Porque você diz que lidou com casos envolvendo organizações criminosas, né? Ao tráfico de drogas, ligadas ao tráfico de drogas, e nunca se sentiu tão ameaçada quanto
depois que você decidiu atuar só na defesa de mulheres, né? Porque a gente tem, por exemplo, aquele caso simbólico, quando a gente pensa na figura, né, de uma mulher. Eu, pelo menos, a primeira figura que eu penso é a Patrícia Scioli, né, que ficou tão conhecida depois que ela foi morta, né, e ela estava julgando casos de milicianos. Ela foi morta por esses milicianos que ela estava julgando, mas aqui a gente está falando de uma violência bem específica, né, que você diz ter sofrido muito mais quando você passou a defender, então, mulheres. Por que você acredita que isso é tão forte? Acho que também quero ouvir um pouco a respeito das consequências que isso teve. Você falou sobre desistência. Você pensou em desistir também do exercício da profissão com essas intimidações e ameaças que você sofreu? Vamos por partes. Em primeiro lugar, quando eu falo e afirmo e reafirmo aqui sobre sentir muito mais preocupação atuando para mulheres vítimas de violência do que quando, por exemplo, atuava para grandes casos criminais envolvendo tráfico, organizações criminosas, isso não é exagero. Isso é a verdade. Se você pergunta para outras advogadas que atuam no mesmo campo, que hoje estamos eu e Cláudia, mas você pode ter certeza que essa vai ser uma resposta que a maioria vai concordar. E é verdade, eu realmente me sentia menos insegura quando lidava com esse tipo de caso, que geralmente, para o entendimento geral, acaba tendo um peso maior, acaba tendo uma interpretação de que, nossa, isso aqui é mais grave. Só que, na realidade, a gente está lidando com homens muito violentos. E aí a gente pensa na estruturação da nossa sociedade, que é machista e misógina. Nós somos mulheres que estamos questionando esses homens, acaba que, querendo ou não, estamos defendendo mulheres, e isso em detrimento deles. Por mais que a gente não queira, isso não é algo pessoal, nós estamos fazendo o quê? Defendendo o que diz a lei. Nós estamos protegendo as nossas clientes, nós não estamos fazendo nada para prejudicar um outro homem, e sim para resguardar os nossos clientes, e muitas vezes os filhos e as filhas dessas clientes também. Então, quando a gente pensa nas razões, eu realmente não sou uma pessoa simplista para achar que é algo de agora, eu acho que é uma questão estrutural. Isso que nós trazemos aqui, e é um reflexo dessa estrutura que a gente vive. E com certeza isso tem um impacto ainda maior quando a gente pensa nas advogadas pretas, quando a gente pensa em indígenas, quando a gente pensa em outras parcelas da advocacia, das mulheres advogadas, que acabam sofrendo ainda mais o peso dessa atuação, como a que a gente está trazendo aqui. E se já pensamos em desistir, se eu já pensei em desistir, olha, eu acredito que sim, que em alguns momentos a gente acaba pensando sobre desistir, porque são casos muito graves, são demandas que nos exigem muito, e aí quando a gente se vê, não são obstáculos que têm a ver com com o nosso exercício profissional. Não precisava enfrentar esse tipo de batalha. Isso não é algo que diz respeito à nossa profissão. Um risco, uma insegurança, isso não tem nada a ver com a advocacia. Não deveria ter, pelo menos. Então, sim, a depender do momento, quando a gente pensa, nossa, a gente estuda, a gente trabalha tanto, enfim, a gente se esforça tanto, né, para conseguir garantir os direitos de outras mulheres. Então, nesses momentos que a gente se depara com esse tipo de conduta que é tão absurda, que é tão violenta, se eu estivesse aqui dizendo que não, que nunca tinha pensado, que nunca pensei em desistir, eu estaria mentindo. Mas, ao mesmo tempo, esse pensamento não chega a durar 2 minutos. Porque, querendo ou não, é a minha profissão, é o que eu sei fazer e é o que eu vou continuar fazendo. Eu falei na entrevista e eu continuo dizendo. Às vezes a gente tem medo, mas não me falta coragem também. E eu sei que é o caso da doutora Cláudia. Doutora, aí a gente já está encerrando, mas antes eu queria ouvir rapidamente a doutora Cláudia também a respeito desse trabalho na OAB, além de identificar de que forma a OAB pode dar suporte para essas advogadas, né? E se a senhora quiser também destacar algum ponto importante da pesquisa que vocês fizeram, né? Trazendo, inclusive, esse destaque aí que eu trouxe a respeito
da desistência, né, dos relatos das mulheres, aí 80% é muita coisa de advogadas se dizendo ameaçadas, é realmente muita coisa. Exato. Então, acho que eu vou começar a responder a sua pergunta pelo final. Uma questão que foi muito observada na pesquisa é o perfil das pessoas que causam lawfare de gênero às advogadas. Não são apenas as autoridades que integram o sistema de justiça ou as carreiras que estão circundando o sistema de justiça, mas também observamos que há uma grande parcela da advocacia que exerce o lawfare de gênero contra as advogadas. Então, nesse perfil, nós observamos tanto advogados como advogadas exercendo o lawfare de gênero em relação a essas mulheres advogadas que atuam na defesa de outras mulheres em situação de violência que levam suas demandas para o sistema de justiça. E como a OAB pode e já vem atuando para tentar minimizar ou acolher essas advogadas? Essas advogadas, elas têm levado esses casos formalmente às comissões de prerrogativas, também à Comissão da Mulher Advogada, e essas advogadas, mais do que isso, entendendo e já reconhecendo esses casos como lawfare de gênero, não é? Porque são casos muito recorrentes, e a gente passou a observar, gente, não são simples violações às prerrogativas, tem um componente a mais, que passou a acontecer pelo fato de serem mulheres advogadas no exercício profissional, o que era diferente, desculpe, quando nós víamos as violações às prerrogativas de homens exercendo a advocacia. E, para além disso, a OAB, ela também, junto com a CAASP, entende que, quando essa advogada percebe que está ocorrendo um impacto à sua saúde emocional, a OAB, junto com a CAASP, podem encaminhar essa advogada para receber também um atendimento psicológico. Já há essa dinâmica de parceria entre as duas entidades, OAB e CAASP. Uma outra questão também importantíssima, que nós também, o sistema OAB, principalmente aqui em especial na OAB de São Paulo, é a criação desse grupo de trabalho que já está, na verdade, atuando para a elaboração de um protocolo com a perspectiva de gênero na advocacia. Quase que nos mesmos moldes do protocolo do Conselho Nacional de Justiça sobre a perspectiva de gênero. Então, aqui na advocacia, é importante esse protocolo, porque, ao reconhecer que essa modalidade de violência, não é, que é o lawfare de gênero, ao reconhecê-la, há uma discussão em toda a entidade, por quê? Quando se reconhecem que as advogadas estão sofrendo violências na sua atuação profissional, porque são mulheres, porque são advogadas, nós observamos aí um impacto, obviamente, e um questionamento às estruturas que causam e que trazem esses marcadores sociais, não é? De gênero, raça e classe. Então, quando o OAB se vê diante disso, não é? Aí nós temos a importância de termos, nesse contexto, a OAB São Paulo, pela primeira vez em 90 anos, liderada por uma mulher, a doutora Patrícia Vanzolini, que teve aí essa sensibilidade e esse compromisso ético de trazer esse protocolo para que toda a entidade possa, ao observar que essas métricas desiguais incidem e trazem impactos ao exercício profissional das advogadas e trazem impactos outros à sua saúde profissional, à sua saúde emocional e também financeira, trazer esse protocolo para dentro da entidade para discutir outras questões, né? Todo o sistema possa refletir em relação à existência da misoginia, do machismo, do racismo, não é? Da lesbo-transfobia também, e bifobia, possamos, né, questões etaristas, a questão que impactam mulheres advogadas mais jovens com ou sem deficiência, é importante que a entidade, ao reconhecer isso, com esse protocolo, possa entender e agir de maneira a não tolerar esse tipo de prática e a buscar soluções viáveis para transformar
essa situação e incidir também. Muito importante sua fala também aqui, doutora Cláudia Luna, e é isso, e a presença, né, de mulheres negras também nessas entidades, né, a gente fala sempre da importância de ter mulheres nessas posições, e aí quando a gente fala sobre isso, a gente vê o efeito prático que são medidas como essas sendo tomadas, né, sendo colocadas em prática. Doutora Cláudia Luna, que é vice-presidente da área da mulher, advogada na Comissão de Prerrogativas da OAB aqui de São Paulo, um grande abraço, um prazer falar com a senhora. Obrigada. E também Ana Igualmente, Carolina obrigada, Gabriela. Fleury, que está aqui junto com a gente, que é advogada também. Foi um prazer enorme conversar com você, doutora. Obrigada por aceitar nosso convite.